Boa noite a todos. Muita paz, é com muita alegria que nós estamos aqui. Mais uma vez no NAI, que é uma casa que a gente gosta muito. E hoje vamos falar do capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos. Dentro desse capítulo, Jesus vai falar várias coisas. Entre algumas coisas, ele vai falar sobre a questão da nossa relação com Deus. E é isso que a gente vai falar hoje. Essa pedagogia da recompensa tem a ver muito com Deus. Tanto, deixa eu achar os botões aqui, acho que é esse. Mais um. Foi, não foi. Deixa eu clicar aqui conforme me disseram. Clica e vai. Clica e vai. Clica e vai. Como vocês podem observar, então, os princípios básicos da doutrina espírita são 5. Os principais princípios básicos, que é Deus, imortalidade, reencarnação, pluralidade de mundos habitados e a mediunidade. E hoje nós vamos falar de um dos princípios, que é Deus. Um dos princípios básicos, que é Deus. Sobre Deus que a gente vai falar hoje. Nesse contexto, sobre a perfeição, sede perfeitos. Se for ter que clicar aqui, vamos clicando, não tem problema nenhum. Eu queria começar falando, então, nessa questão, sobre um filósofo, um escritor francês chamado Voltaire. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar quando estudou, né? Na nossa história, ele sempre aparece. O Voltaire, quando certa vez, ele viveu lá no século XVII, XVIII, quando alguém perguntou para ele uma vez se ele acreditava em Deus, ele deu uma resposta espetacular, que é essa resposta que a gente vai fazer toda a reflexão da noite. Vamos tentar mais uma vez? Não, então é aqui mesmo. Ele colocou assim: eu não acredito no Deus que os homens criaram, mas eu gosto do Deus que criou os homens. Muito bom, né? Muito bom. Eu não acredito no Deus que os homens criaram. Vocês já pensaram qual foi o Deus que os homens criaram? Vocês têm ideia de quais foram? São muitos. Vamos falar então um pouquinho sobre o Deus que os homens criaram. Mas antes, vamos juntar o que Jesus falou com o que depois do Voltaire falou. Jesus, certa vez, disse para nós assim: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Sejamos perfeitos, como perfeito é Deus. Claro que Jesus, não quis dizer que nós devemos ser perfeitos igual a Deus. Porque se nós formos perfeitos igual a Deus, nós igualaríamos a Deus. E não é? Jesus quis dizer: sejam perfeitos o máximo que vocês puderem, como Deus também é a perfeição máxima, é a perfeição suprema. Mas sejam dentro da condição que vocês puderem. O máximo que vocês puderem ser perfeito, sejam. É isso que Jesus quis dizer para nós. Então, se nós fôssemos perfeitos igual a Deus, seríamos igual ao nosso Criador, o que é inadmissível. Isso não se aceita. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele falou dentro da nossa condição para sermos perfeitos o máximo que nós pudermos. Não quer dizer para nós sermos igual a Deus. Ele falou como a Deus, como Deus é perfeito na sua máxima perfeição, máximo que ele pode. Nós temos ele é o Criador, nós somos a criatura. Então nós temos um limite de perfeição. Nunca vamos ser igual a Deus, mas podemos chegar ao máximo que nós pudermos. É isso que Jesus explicou. Só que, o que acontece com a gente, com o ser humano, com os homens? Nós não entendemos a mensagem de Jesus. Nós não entendemos.
Nós não conseguimos entender essa proposição de Jesus. E aí invertemos as coisas. Trouxemos Deus para ser igual a nós. Então é isso que o Voltaire falou. Que nós criamos Deus do nosso jeito, ou seja, igual a nós. E aí a coisa complicou. Por quê? Porque daí nós começamos a trazer um Deus semelhante a nós. Um Deus com ideias, né, igual a nós. Até já demos um formato para Deus, que é um velhinho, né, que está lá no céu, comandando tudo. Nós já começamos a dar essa ideia de Deus. E por ser igual a nós começamos a dizer que Deus também, se ele era igual a nós, ele deveria ser portador das nossas imperfeições também. Das nossas paixões, dos nossos vícios. E com isso, daí nós transformamos isso aqui, ó. O Deus que os homens criaram. A primeira forma que nós demos para Deus, primeira característica, quando nós trouxemos Deus para perto de nós, em vez de nós buscar Ele, como Jesus disse, nós trouxemos Deus para cá. E a primeira coisa que nós colocamos, criamos, né? É um Deus vingativo. Um Deus que se vinga de nós. É um Deus que põe medo em nós. Quem de nós não ouviu falar que a gente teria que ter temor a Deus? Vocês já ouviram falar isso? O que é temor a Deus? É ter medo de Deus. Mas esse Deus vingativo, que nós temos que ter uma relação de medo com ele, foi os homens que criaram. Vocês acham que Deus é assim? Vamos combinar um segredo entre nós aqui, só para eu me entender com vocês. Quando vocês concordaram comigo, façam assim, ó. Aí eu vou entender. E quando vocês não concordarem, vocês façam assim. Nossa, né? Ninguém usa isso aí, mas só entre nós aqui. Né? Vocês acham que os homens que... Aliás, vocês acham que existe um Deus assim? Não, claro que não. Mas também foi criado a forma de Deus, de um Deus intransigente. O que é intransigente? É que ele tem que ser do jeito que ele quer. E aí começou a criar em nós uma relação de culpa. Por quê? Porque daí Deus começou a punir nós e dando punição para nós com penas eternas. Olha, você errou, acabou. Você errou uma vez, acabou. Você não tem mais conserto. Você vai para o resto da eternidade agora, você vai sofrer. Você vai viver depois da morte em local de sofrimento. As penas eternas. Vocês acreditam em penas eternas? Que Deus não dá chance para ninguém recuperar? Então, isso é o Deus que os homens criaram. Também houve o Deus dos privilégios. O que é Deus dos privilégios? Aí entra a relação de injustiça. Se imaginem, se fosse, né, dado para nós escolher, que a gente ia escolher para nós nascer aqui? Quais são as coisas principais que a gente ia escolher? Ia escolher primeiro bonito, rico e com saúde. Todo mundo é assim ou não? Não. Vocês vejam as diferenças que estamos tendo entre nós. Veja as diferenças. Tem pessoas que nascem já desde o berço em estado de sofrimento. Outros com saúde a vida inteira. Outros com miséria a vida inteira. Outros na riqueza. Como explicar isso? Como explicar esse Deus de injustiças daí? Um Deus que ele é passional. Ou seja, como que eu explico numa só encarnação que uma pessoa nasce e vai sofrer a vida inteira? Se eu tenho uma vida só, como é que as pessoas explicam? Não, isso é um castigo. Ou foi teu pai, teu avô, alguém fez, você está pagando.
como explicar que um Deus para nós, que nós sabemos que não é assim? Então esse é o Deus que os homens criaram. E os homens criaram também o Deus mercador. O que é o Deus mercador? É um Deus que faz uma relação de troca, Deus de recompensa. Então, se eu fizer coisa boa, ele vai me dar coisa boa. Se eu fizer coisa ruim, ele vai me castigar. Agora, eu posso negociar. Espera aí, eu estou precisando de alguma coisa. Eu preciso recuperar minha saúde, por exemplo. O que eu faço? Ó Deus, se você ajudar eu a recuperar a saúde, eu faço tantos tipos de sacrifício. Existe esse Deus que faz negociação? Que troca essas coisas? Então, os homens criaram um Deus vingativo, um Deus intransigente, um Deus de privilégios, um Deus mercador. Quando voltar, perguntar para ele, você acredita em Deus? O que ele falou? No Deus que os homens criaram? Isso aqui eu não acredito. Mas eu acredito no Deus, eu gosto do Deus que criou os homens. Bom, nós já nos situamos então na nossa conversa. Então vamos em frente. Vamos falar um pouquinho rapidinho de cada um, só para que a gente reforce isso aí então. O Deus vingativo. O Deus vingativo é aquele... Ó, essa imagem aqui, você põe na internet, você pede lá Deus e vai nas figuras do Google, por exemplo, isso aqui aparece. Aparece como Deus. Deus assim, um Deus vingativo, né? Então, até os dias de hoje, algumas concepções religiosas tentam fazer vigorar a ideia de um Deus temido. Não existe hoje ainda religiões que impõem essa ideia para os fiéis, que Deus é vingativo. Então, até os dias de hoje, isso ainda prevalece. São ideias que ainda nós estamos já no ano de 2025. Passamos quanto tempo, e ainda tem pessoas que não conseguem entender como é Deus. O Deus, né, verdadeiro, o Deus que Jesus ensinou para nós. O Deus intransigente, aquele Deus de penas eternas. Não sei se vocês acreditam, mas tem ainda, né, algumas religiões que ensinam isso aqui, ó. Há quem sustente que o Criador sentencia as suas criaturas para sofrimentos eternos. Tem ou não tem hoje em dia ainda que se fala sobre isso? Tem. Então ainda nós estamos alimentando aquele Deus que os homens criaram. Não, tem que ser aqui mesmo. O Deus de privilégios. Aqui eu queria rapidamente colocar, né? Considerando, então, que nas pessoas que acreditam numa única existência, então, considerando os que acreditam numa única existência, como explicar aquelas pessoas que nascem nas piores condições de miséria, penúria, enquanto outros nascem em berço de ouro? Como explicar o Deus justo e bom se existe isso e se fala numa só vida, numa só existência, numa só encarnação? Como justificar aqueles que já nascem com enfermidades? Já nascem. Você tem uma vida só, que quer dizer o quê? Você tem uma existência que você não existia antes, que você surgiu na hora que você nasceu. E como eu justifico essa desigualdade social, financeira, de saúde, se você não fez nada para merecer isso? Então, é um Deus injusto para essas pessoas que estão vivendo assim, com essas coisas. Aquelas outras situações de pessoas que já nascem com doenças que não têm cura ou adquirem durante a vida. Doenças que não há cura. Como eu justificar um Deus justo? E a essas pessoas a gente encontra muitas pessoas por aí, assim, ainda que, né, que acreditam que não tem vida anterior nem depois, que é uma vida só. Então, para essas pessoas que já nascem sofrendo, elas sempre vão dizer assim, né? Que mal eu fiz para Deus para receber esse castigo?
Eu encontro muitas pessoas que me perguntam isso. Eu falo, eu vou te levar onde tem resposta para isso. Mas a pessoa que não tem essa resposta, que mal eu fiz para Deus? O que eu fiz para Deus para Ele me colocar nessa situação? Será que terei vindo ao mundo para sofrer? Porque eu? Então, quantos ficam falando isso para nós? Desde que acreditam numa existência só. Aí Deus é muito injusto, se for isso. E temos o Deus mercador. Então, existiu um tempo, então, que as pessoas falavam muito, faziam a maldade a vida inteira. Quando chegava no final da vida, que via que já não tinha mais jeito, mandava chamar um religioso e dizia, olha, quanto você quer para tirar os meus pecados? E a pessoa dizia, ó, preciso de tanto para fazer isso, fazer aquilo e tal. E a pessoa dava e ele dizia, você está livre dos pecados, vai morrer em paz. Então, esse conceito de Deus negociador, surgiram ideias de barganha com a divindade. E aí começaram a aparecer as indulgências, as promessas, as trocas de favores. Mas não vamos pensar só que são os outros, não. As outras religiões. Tem muito espírita que está tentando negociar com Deus. Que negocia com Deus. Tentando fazer, né? Aquela questão assim, a pessoa casou e não deu muito certo o casamento. Aí ele vai dizer, como ele é espírita, ele pensa assim, se eu separar, na outra ela vai vir de novo, ou ele vai vir de novo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aturar a vida inteira essa pessoa. Vou ficar com ela até o fim, ver se eu me livro. Para que na outra eu não precise voltar. Só que eu tenho uma péssima notícia para essa pessoa, né? Porque se ele está dizendo que vai aturar, é porque não tem amor. E quando nós temos relacionamentos que não têm amor, nós voltamos tantas vezes quanto for necessário até que o amor surja. Então não vai ter jeito. Então não é porque espírita, né, que a gente vai fazer essas negociações, não. O que é promessa? Vocês já viram falar em promessa? O que é promessa? Promessa é um acordo. Isso tá, eu peguei conceito de dicionário. Promessa é um acordo. Promessa religiosa é um acordo. Quando a gente faz acordo, não é uma negociação? Opa, estou falando já do Deus mercador. Promessa religiosa é um acordo feito entre um indivíduo e Deus, ou um santo, onde o fiel se compromete a realizar algo. Ou seja, se eu fizer um sacrifício, você me ajuda? Eu queria que meu filho recuperasse a saúde. Eu faço um sacrifício. É dessa forma que Deus age. Então, a promessa é uma negociação. Eu vou colocar aqui eu falei de Deus, mas tem para santo também. E existe um santo muito conhecido, o pessoal negocia muito com ele. Conhecem, né? O tal do Santo Antônio, né? Então, promessa é uma negociação. As indulgências, a que eu falei, né? São pagas religiosas para conceder perdão a pecados. Então, essa questão da indulgência foi criado, esse dogma, né? E as pessoas fazem mal. Aí chegam lá, contam quanto foi o mal, e aí, agora para mim pagar esse mal aí, para mim morrer, né, bem, quanto é? E eles fazem um certo preço e pronto. Isso é indulgência. É um valor para redimir a pessoa dos pecados. A confissão também não é isso? A pessoa vai e faz a confissão, e aí após a confissão é dito para ela, olha, se você fizer tantos sacrifícios ou rezar tantas vezes, o teu pecado vai ser perdoado. Nós sabemos que não é assim que funciona. Eu já vou explicar lá mais à frente como funciona, mas eu só estou mostrando algumas questões do Deus mercador, né? Daria para dizer, né, que como a gente fala, a pedagogia da recompensa, ou seja, nós estamos falando de alguns ensinamentos, algumas coisas, instruções,
de recompensa, pedagogia da recompensa. Fazer o bem visando recompensa. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Quem procura praticar o bem somente para ser recompensado, ou evitar de praticar o mal para não ser castigado, age exclusivamente por interesse. A gente já não ouviu falar muito disso? Olha, se você fizer o bem, você vai ter tal coisa. Você vai ter direito a tantas coisas. Agora, se você fizer o mal, você vai ser castigado. Não deixa de ter sentido, só que o resultado não é o que Jesus ensinou para nós. E quem age por interesse, por interesse significa que ele só faz o bem se tiver uma vantagem. Ele não é uma pessoa que se transformou em pessoa boa. Ele está fazendo o bem para ter uma vantagem. Não que ele seja uma pessoa boa ainda. Então, fazer o bem por interesse significa praticar um ato de bondade visando uma recompensa pessoal, um benefício, um reconhecimento, uma vantagem. Pessoas que fazem o bem por interesse, eles estão visando recompensa. Eles estão tentando negociar com Deus. Nós já pensamos se nós já saímos disso ou ainda estamos fazendo esse tipo de coisa? É uma reflexão para nós pensar nessa relação com Deus. Como que eu estou me relacionando com o Deus do Voltaire, que ele gostava, que era o que criou os homens, ou nós estamos se relacionando com o Deus que os homens criaram? É para nós refletir, para todos nós. Então há pessoas tão egoístas que é preciso falar em recompensa na outra vida para que ele pratique o bem nesta. E aí caímos nós agora, os espíritos, direto nisso aí. A gente às vezes faz o bem, deixa de fazer o mal, não porque a gente é bom. Porque a gente quer ir para onde quando desencarnar? Estamos falando de nosso lar já, né? Por baixo do nosso lar nós queremos ir. Então isso são pessoas que visam uma recompensa na outra vida e aí fazem o bem nessa. Mas fazem o bem não porque são bons. A gente vai falar disso. Há uma diferença enorme entre você fazer o bem porque quer fazer o bem ou porque você faz o bem por interesse, né? A pessoa que é liberta do egoísmo, que já deixou disso, ela não espera recompensa nenhuma para fazer o bem. Ela faz o bem sempre. Tem aqueles que fazem o bem uma vez, fazem duas, daí na terceira diz, a pessoa é muito ingrata. Eu não vou mais fazer bem para ela. Está esperando recompensa. Estava esperando gratidão. Eu estou fazendo bem, mas não adianta, ela continua errada. Você tem que fazer o bem independente da outra. Você tem que fazer o bem por ela. Então, quando eu começo a colocar limites, só vou fazer o bem para quem faz o bem, para quem me dá gratidão. Estamos esperando a recompensa. Estou errado ou não? Ou estou certo? Tem muito espírito, então, que espera a recompensa. Como eu tenho dito, a pessoa vai reencarnar de novo. O que ele quer? Que na outra encarnação as coisas venham bem boas. Que ele venha bonito, né? Com saúde e rico. Esse é o interesse. O pior é que nós viemos feio, doente e pobre, né? Então a pessoa que sabe por que deve ser boa, ela procura fazer o bem sem nenhuma intenção. Ela ajuda. Se o outro vai aproveitar aquilo, é problema do outro. Eu devo te ajudar. Eu devo fazer o bem para você sempre. Então a pessoa age porque quer ser boa, porque ela tem vontade de fazer o bem.
é diferente daquela pessoa que faz o bem por esperando uma recompensa? Aquele que age querendo do que aquela que espera alguma coisa? Claro que é. Mas aqui eu queria fazer um esclarecimento, senão vai ficar meio chato esse entendimento. Quando eu faço o bem, eu não recebo uma recompensa, mesmo eu fazendo o bem porque eu quero fazer o bem. Eu não vou ter uma recompensa? Vou! Claro que vou. Mas não é uma recompensa que eu premedito antes. Fazer o bem e receber coisas boas é uma consequência. É uma consequência. Se eu faço mal e recebo problemas na minha vida por causa disso, é uma consequência. Aí vamos colocar as coisas no devido lugar. Se eu fazer o bem, eu vou receber coisa boa, não tem dúvida. Porque aí entra a lei do merecimento, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. São leis. Então, se eu fizer o bem, não é Deus que vai me beneficiar ou castigar. É uma consequência dos meus atos. Você sabe o que é a lei de causa e efeito que eu falei ali? O que é a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito diz o seguinte, que toda ação gera uma reação correspondente. Então, se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Agora, se eu fizer o bem com intenção de recompensa, não é o bem. Eu estou fazendo um bem, mas aquele que está recebendo certo. Mas eu que estou fazendo, não está completo aquilo. Está faltando a vontade de fazer. Eu estou fazendo por obrigação. Então, na lei de merecimento, de causa e efeito, isso vai dar diferença ou não? Claro que vai. Com certeza, né? Então, essa lei de causa e efeito, também conhecida como ação e reação, não é vista como recompensa ou punição. Não é isso. Por quê? Porque é uma consequência do que eu pratico. Se eu pratico bem, as coisas vão se acertar. Aí eu posso explicar de diversas formas. Primeiro, eu vou criar uma aura de energia muito boa à minha volta, que as coisas ruins vão se dissolver quando chegar a mim. Qualquer pensamento negativo que alguém mandar para mim, dissolve. A hora que dá de encontro com a energia que eu tenho. Por que isso acontece? E o André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, que é um livro muito científico, no livro Evolução em Dois Mundos, diz para nós, olha, a energia positiva, ela é milhares de vezes mais potente que uma energia negativa. Então, quando eu encontro uma energia negativa, automaticamente a energia negativa deixa de existir. A positiva destrói ela. Usando um exemplo mais fácil, uma analogia, existe escuridão? A ciência prova para nós que escuridão não existe. Mas está escuro lá fora. Mas não existe. Por que está escuro? Porque não tem luz. É a ausência de luz. Eu consigo medir a intensidade da luz, mas não consigo medir a intensidade da escuridão. Quando que tem escuridão? Quando eu tenho ausência de luz. Quando que eu tenho energia negativa? Quando eu tenho ausência de energia positiva. Se eu tá escuro, acender um palito de fósforo, o que aconteceu com a escuridão? Começou a diminuir, a diminuir. Se eu acendo uma vela agora, uma lâmpada, né? Então, a energia negativa é igual. A hora que eu começo a fazer o bem, a energia negativa desaparece. E se alguém manda energia negativa para mim? A minha energia é mais potente, ela não vai deixar. A hora que chega para mim, não entra, porque ela já dissolve na entrada. Não é já mérito de coisas boas que não é consequência do bem que eu estou fazendo? Vejam quanta coisa. Isso é consequência. Eu seguro aqui porque eu tenho que acertar dentro de uma bolinha aqui. Para ele. Então,
cada ação, seja boa ou má, vai gerar uma consequência que pode se manifestar nessa vida ou em outras futuras. Então, se eu fizer o bem, fizer as coisas certas e fazer o bem por vontade, né? Não por interesse, mas por vontade de querer fazer o bem, eu vou tendo mérito. Já nessa vida as coisas começam a se organizar. Ah, mas eu nasci com uma certa enfermidade. Mas se eu começar a fazer o bem, essa enfermidade começa a diminuir, não vai me importunar tanto quanto se eu tivesse com o pensamento negativo. Então já começa a ter benefício nessa vida. E entre outras coisas. Então, tudo é consequência de leis. Não é Deus que castiga, não é Deus que pune, não é Deus que cria penas eternas. Deus não faz isso. Ele dá quantas oportunidades nós precisamos, uma encarnação, quantas, 1000 encarnações, quantas precisar. O que Ele quer que nós se aproxime dEle. Para que nós, aquilo que Jesus falou, para que nós sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. O mais perfeito possível. Quanto mais perfeito, mais eu diminuo a minha distância de Deus. Podemos começar a palestra agora? Está explicado, né? Entendeu? Vamos começar agora, então. O que é pedagogia da recompensa? Esse termo, se colocar na internet, pedagogia da recompensa, vocês vão achar os montes. Por quê? Porque isso é aplicado na escola, é aplicado no trabalho, em vários lugares. Vocês não têm o tempo que eu trabalhava, né? Os nossos colegas ali também, né? Nós trabalhava e se nós atingisse melhor metas, tinha o PPR, né? Participação por resultados. Ou seja, pedagogia da recompensa. Quanto mais faz na escola, se o aluno faz todas as lições, ele ganhava 2, 3 pontinhos a mais. Pedagogia da recompensa. Então isso é muito usado. Então é uma abordagem educacional que utiliza incentivos e recompensas para motivar comportamentos ou realização de tarefas. Então, pedagogia da recompensa é algo muito usado. Mas em termos religiosos, como é que foi usado em termos religiosos? Aí que entrou um problema. Eu não acertei o buraco, agora acertei. Em termos de espiritualidade, a pedagogia da recompensa ou da punição começou a funcionar para nós por medo. Não para nós se tornar melhor. Mas, olha, se você não fizer o bem, você vai ser punido. Você vai sofrer eternamente. E aí nós começamos a ficar com medo. Então, em vez de colocarem para nós, olha, faça o bem, existe a lei de causa e efeito, quanto mais bem você faz, mais bem você recebe. É uma lei de merecimento. Não. Colocaram assim, se você não fizer o bem, você vai ser punido. Então é pedagogia da recompensa, ou seja, só que usada inverso. Se você não fizer a coisa certa, você vai receber uma punição. E fazer o bem, né, começou a se tornar algo que as pessoas fazem o bem, mas não são boas por dentro. Ela participa de vários movimentos de ajudar o próximo, só que ela não faz por amor, não faz por vontade, ela faz por obrigação. Não faz porque é uma pessoa boa, ela faz por obrigação. E aí tira praticamente todo o mérito daquela ação. Tira quase todo o mérito. Quem faz isso pratica uma fé cega. Agora vocês entenderam por que está o bichinho aqui, né? Pratica a fé cega. O bem que pratica por obrigação. Essa pessoa aparenta ser boa, mas não é. Ela aparenta. Vou dar um exemplo que eu vivi. Certa vez eu estava como presidente de uma casa espírita. E aí, ao terminar uma reunião como essa aqui, de palestra e passes e tal, uma senhora, frequentadora da casa, da família toda frequentava, ela me procurou e disse, Edevaldo, eu queria que você permitisse que eu viesse com a minha família morar dentro do centro. Eu fico, como? Vai morar dentro? Não, eu queria morar dentro do centro. Eu falei, por quê? Aí ela falou, apontou pro marido, né? Ah, marido, veja lá como que tá ele agora. Aqui dentro do centro, é irmão para lá, irmão para cá, abraça todo mundo. É uma criatura espetacular dentro do centro.
Mas lá em casa, teimoso, briguento, não trata bem a mim, nem os filhos. Então ela queria vir morar dentro do centro, porque dentro do centro ele era bom. Pergunto, qual das duas personalidades do marido era verdadeira? A do centro ou a de casa? Então, se imagine, se nós conseguimos identificar isso, se imagine para Deus, quando vê uma pessoa praticando o bem por obrigação. Dá para entender que não adianta querer enganar Deus. Malmente engana os homens. E olha que ainda a gente... O exemplo que eu dei, na hora já sabíamos aonde estava o erro. Então, fazer o bem, se eu não fizer porque eu quero fazer, vai perder o sentido. Então, quando a pessoa faz o bem por obrigação, na verdade, ela ainda não é boa no seu íntimo. Ela aparenta ser boa, mas não é. Porque se ela está fazendo o bem, ajudando aqui, ajudando ali, mas se alguém fizer alguma coisa contra ela, o que ela vai fazer? Se tornar agressiva, violenta, porque não é boa ainda. A pessoa boa vai tolerar, vai compreender, vai ter paciência, vai perdoar. Não dá para ver a diferença enorme quando a pessoa faz o bem por obrigação. Vou acertar aqui de novo. Então, para essa pessoa fazer o bem é uma coisa muito difícil. E aí eu vou perguntar, agora eu vou provocar vocês. Fazer o bem é fácil ou difícil? Hã? Vocês começaram, vocês viram aqui, né? É difícil, né? É difícil fazer o bem. Por que é difícil? Porque ainda nós não aprendemos a fazer o bem de livre e espontânea vontade. Aí, se nós não aprendemos isso, para fazer o bem, se torna uma coisa difícil. Parece um fardo muito pesado que Deus exige de nós. Que Deus coloca em nossos ombros, está aqui, ó, né? Carregando pedra ali. Se fazer o bem está difícil, nós precisamos começar a trabalhar bastante intimamente. Por quê? A hora que nós começar a fazer o bem, porque queremos fazer o bem, não pode ser tão pesado. Deus não ia exigir de nós que nós chegássemos a uma perfeição fazendo coisas que, né, que realmente fosse quase difícil, impossível para nós. Então, para a pessoa ser boa de verdade, é preciso compreender a essência dos ensinamentos trazidos por Jesus para fundamentar nossas atitudes. Então, nós precisamos entender Jesus. Nós entendendo Jesus, vai ficar muito mais fácil ser bom. Para nós entender Jesus, nós precisamos entender Deus, né? Entender o contexto. Então, por exemplo, existe familiar difícil de convivência? Existe colega de trabalho difícil de conviver? E se eu dissesse, existem vizinhos difíceis? E se eu dissesse para vocês que essas pessoas difíceis são importantíssimas na nossa vida? Vocês iam me chamar de louco. Por quê? Porque toda pessoa de difícil convivência é uma pessoa carente de amor. Isso a psicologia provou para nós, já mostra, né, exemplos aos milhares aí. Toda pessoa de difícil convivência é uma pessoa carente de amor. Quando nós estávamos preparando a nossa encarnação lá no plano espiritual, passando dificuldades, porque a gente fez coisa errada, e aí você faz 1001 promessa para reencarnar. Porque agora eu vou ser bom, eu vou fazer certo. Porque eu preciso fazer o bem. Aí os espíritos que estão nos ajudando dizem, você precisa praticar mais a paciência, a tolerância, a compreensão, o amor, o perdão. Você precisa praticar mais isso. E aí eles vão dizer para assim, então tá, então você vai nascer na família, essa família vai ter Chico Xavier, Irmã Dulce,
Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, São Francisco de Assis, e aí você vai nascer ali. E aí você vai praticar paciência com eles. Como? Eles não jamais vão tirar nós do sério, nos ofender, ou dizer qualquer coisa, teimar com nós. Então, esses espíritos que estão preparando a nossa encarnação dizem assim, pode deixar. Nós vamos preparar oportunidades de você praticar o bem o dia inteiro. E aí a gente nasce, tem familiar de difícil convivência que precisa que a gente pratique amor, tolerância, treinar. Nós precisamos treinar amor, precisamos treinar paciência, treinar compreensão, treinar tolerância, precisamos treinar. Não é assim que a gente adquire prática? Treinando? Eu quero ser um corredor de maratona. Estou lá em casa, deitado no sofá, vai ter uma corrida, vou lá, eu vou ganhar? Não. Eu preciso treinar, até conseguir estar em forma. É a mesma coisa, só que estou falando aqui de coisas morais. Então, Deus coloca alguns familiares de difícil convivência, algum vizinho, algum colega de trabalho, que são os nossos personagens training. Ou não? Nós não precisamos treinar? Não precisamos treinar? Vamos treinar, né? Vocês têm que chegar amanhã, abraçar o colega de trabalho difícil, abraçar o familiar. Graças a Deus ele está comigo. Porque como que eu iria se tornar melhor se eu não treinar isso? Vocês estão entendendo? Veja como Deus ajeita. Agora, por que ele colocou ele comigo? Porque ele precisa de amor e você precisa treinar amor. Não é isso? Pessoas de difícil convivência são carentes de amor. E eu preciso treinar o amor. Agora, se eu fizer isso com vontade, não por obrigação, eu já comecei a entender. Isso aqui é entender Jesus. Nós brincamos um pouco, mas Jesus disse isso para nós. Olha, vocês precisam estar um junto com o outro, um se ajudar o outro. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Não é isso? Não é isso, Silvino? E aí a gente quer, não, vou trocar de emprego, porque esse está ruim. Troca de emprego para você ver. O outro é pior. Vou trocar de casamento. Se não arrumar o melhor, troque. Então, porque o plano A é melhor. Se partir para o plano B, plano C, a coisa vai piorando. Então, vamos tratar bem. E vou dizer mais uma. Se você não aprender a amar aquele colega de serviço ou o vizinho difícil, na outra encarnação ele está dentro da casa. Vai estar como familiar daí, né? Então, isso que nós temos que fazer para entender Jesus. Abrir o nosso coração. Jesus é assim, Jesus é leve nesse sentido. É só fazer. Né? Praticar. Nós queremos ser bom, queremos evoluir, temos que ser perfeito como é perfeito o nosso Pai, temos que ser bom, temos que amar, tolerar, compreender, tudo que Jesus ensinou. Tudo que ele ensinou. Isso é nos abrir para Jesus, para entender o que Jesus pede para nós. Então, ser bom fica muito difícil quando a gente não entende Jesus. Torna-se um fardo, uma necessidade. E se eu começar a entender que as pessoas de difícil convivência, elas estão me ajudando e muito. E muito. E eu só tenho que amar a ela. Mas quando a gente fala amar a ela, se eu pegar no Evangelho, está escrito lá isso aqui, que o amor ao próximo é a raiz, é a base. A benevolência é o tronco. E os galhos é a tolerância, a compreensão, a paciência, o amor, o perdão. Então, o amor ao próximo, amar ao próximo, ele é a raiz. Mas se eu fazer tolerância, que está nos galhos lá da árvore, tolerância é amor? Tolerância é amor. Se eu for tolerante, já estou praticando amor. Se eu usar da paciência, já estou praticando amor? Já. É isso que os nossos, né? As pessoas de difícil convivência precisam de nós. Vamos em frente, que nós acho que aí já entendemos como é amar Jesus, né?
Então, quando a prática do bem se tornar espontânea em nós, como o ato de respirar, vejam, né, ela fica leve daí. Então teremos compreendido o papel que nos cabe e voluntariamente vamos procurar a seguir o caminho, né? Esse caminho que nos leva à perfeição. Voluntariamente. Fazer o bem porque queremos fazer o bem. Eu falei de benevolência, que devemos ser benevolentes. A palavra benevolência, ela é a junção de dois vocábulos. Bene, que é bem, e volentia, que é vontade, benevolência. Então, juntando benevolência, se nós traduzir, então, seria vontade de fazer o bem. A pessoa benevolente é a que tem vontade de fazer o bem. Então, querer, não por obrigação, mas querer fazer o bem. Humberto Roden é um filósofo brasileiro, né? Tem vários livros. No livro Sabedoria das Parábolas, ele disse para nós assim: sabedoria é ser bom por espontânea liberdade e não ser bom por compulsória necessidade. Muito profundo o que ele está dizendo para nós aí. E muito verdadeiro. Que nós devemos ser bom por espontânea liberdade. Quando fala aqui por compulsória necessidade, aí a gente vai lembrar do que eu falei agora há pouco. Eu vou começar a trazer para dentro do meu lar, na minha família, aquelas pessoas que eu não consigo amar. Porque aqui eu vou aprender eles, vou ter que amar eles de forma compulsória. Quem que não ama um filho? Por mais difícil que seja o filho. É um filho difícil? Quem sabe foi um de difícil convivência anterior, claro que foi, que eu trouxe agora dentro do meu lar para aprender a amar, mas não por espontânea liberdade, por compulsória necessidade. Para a gente entender um pouquinho melhor isso aqui, vamos falar de 3 tipos de pessoas: o materialista, espiritualista e espiritualizado. Fazendo uma pergunta aqui, vocês acham que são qual desses aqui? Só espero que não seja o primeiro. Os materialistas, né? Se são espiritualistas ou espiritualizados? Vamos ver? Vamos ver onde se encontramos? Para o materialista, se eu falar para ele que a gente deve praticar o bem, ele vai dizer assim, ó, praticar o bem é um absurdo. Porque ele só acredita que a gente nasce, surge quando nasce aqui, e quando morreu, acabou. Então, ele vai lutar a vida inteira pela sobrevivência e ganância, e o máximo que ele puder viver aqui. E aí, fazer o bem, ele vai fazer o bem se ele ganhar, vai ganhar alguma coisa com isso. Então, para ele é um absurdo fazer o bem de livre e espontânea vontade. Para o espiritualista, esse já entendeu, olha, nós não surgimos quando nascemos aqui, nós já tivemos vida antes e vamos ter depois. Ele já acredita na vida após a morte. Para ele, então, que acredita na vida após a morte, mas ele é espiritualista, ele ainda age em virtude de uma obrigação moral. Mesmo ele acreditando que existe vida depois da morte, ele age por uma obrigação moral. Então, para esse, fazer o bem, ele vai dizer assim, ó, eu sei que eu devo praticar o bem, porque senão depois para frente a coisa vai complicar. Então, eu devo ser bom. Então, é uma obrigação moral. Ele faz o bem não por livre e espontânea vontade, ele faz o bem por obrigação. E o espiritualizado? O espiritualizado é aquele que já compreendeu Jesus. E ele vai dizer assim, eu quero fazer o bem, eu quero amar o próximo, eu quero ajudar a todos. Vamos pensar assim, se fosse Chico Xavier, ele ia dizer o quê? Eu devo ou eu quero? A Gandhi, Irmã Dulce, né? E aí vai. Todos eles já queriam fazer o bem. E nós temos que chegar aí, nós temos que evoluir, lembra? Sede perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai. Nós temos que chegar lá, nós temos que avançar. Então o homem deve ser intimamente bom
por um querer próprio, não por uma obrigação imposta. Olha, né, tá aqui, você é obrigado a ser bom. Não, isso não. O seu ser bom deve ser o fruto de um voluntário querer, não dever. A pessoa de bem é boa e faz o bem, pelo desejo puro de ajudar o próximo, não esperando recompensa. Pessoa que ajuda alguém na rua, né? Diversas formas de ajudar. Você está no ônibus, entrou uma gestante, um idoso, teu lugar. É fazer o bem pelo bem, não por obrigação. Você está numa. Né, tem aquelas filas longas, você vai a algum lugar, tem fila. Não fure a fila. Isso é fazer o bem. São coisas mínimas, mas que servem justamente para isso. Então, Jesus apresentou ao mundo um Deus amoroso ao qual chamou de Pai. Não mais aquele Deus que os homens criaram. Jesus está mudando. Não se tinha mais um soberano terrível, né? Agora um Pai cheio de amor, cheio de justiça. Justiça que atribui a cada espírito escolher o seu próprio caminho, colhendo aquilo que semeou, não havendo privilégios e nem castigos de forma alguma. Vamos colocar o último slide, então, agora. Qual Deus você acredita? No Deus que os homens criaram? Ou no Deus que criou os homens? Que é um Deus Pai, relação de justiça, um Deus de amor e bondade. Essa é a pedagogia da recompensa agora, né? Vamos refletir. Isso é para nós refletir, para nós pensar. Isso está no capítulo 17, sede perfeitos. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial, né? Muito obrigado, muita paz a todos. Foi uma alegria muito grande estarmos aqui.